Olá, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua casa. Hoje eu vou falar sobre um abismo, e eu vou dar o título da mensagem, o abismo transponível. Esse você ouviu, não é intransponível não, o abismo transponível. O que é que eu vou falar? O que é esse abismo? De que é que fala esse abismo? Bom, queridos, nós vivemos numa vida em que a gente, de modo geral, a gente não dá muita importância às coisas de Deus. Poucas pessoas às vezes até se destacam, mas, de modo geral, nós não estamos dando o valor devido às coisas de Deus. E houve um acontecimento que, se você acredita, se você crê, você vai entender o que eu estou falando. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim, fez a mulher para ser sua companheira idônea e entregou tudo nas mãos desse homem, mas deu uma ordem que ele deveria obedecer. Era uma prova, ele tinha que passar nessa prova, mas infelizmente, dando ouvidos à serpente no jardim, que não era outra senão o próprio diabo, que usou a serpente para se comunicar com o homem e fazê-lo se afastar do propósito de Deus. Então, Deus tinha dado uma ordem, mas essa ordem foi quebrada. Isso é o que nós conhecemos como a queda do homem, da espécie humana, por conta de uma coisa chamada pecado. Pecado é desobediência, transgressão. Então, esse evento marcou a história da humanidade e trouxe um grande abismo entre nós e Deus. Há um abismo, é inegável. É inegável que existe um abismo entre nós, criaturas caídas, e um Deus santo e majestoso, Criador de todas as coisas. Só que a história não parou aí. E Deus providenciou várias formas de reconciliar o homem com Ele. Muito do plano de Deus e da história da humanidade tem a ver com esse plano redentor de Deus, que é a reconciliação. Trazer de volta o homem para a sua companhia. E Ele fez algo. Mas antes de chegar nesse algo, eu quero ler um texto que vai mostrar algo para nós, que tem a ver com o evento original que se desdobrou em várias outras consequências que nos tornam afastados de Deus. Está em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. E diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que aconteceu? Isaías, se você tiver a curiosidade de ler, Isaías estava escrevendo para um povo rebelde que deliberadamente se afastava do seu Deus, da lei do seu Deus. Israel estava numa situação de deliberada rebeldia contra Deus. Ou seja, eles escolheram fazer o que acharam que era certo fazer, mesmo tendo conhecimento da lei do seu Deus. O povo estava naquela condição. Por isso que ele fala que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Eles estavam assim. Havia um abismo agora. Não agora, porque foi desde o começo, mas eu digo que foi um estado de tão grande afastamento do povo de Israel, naquele momento em que Isaías escreveu, que houve esse abismo por causa das iniquidades. Só que Deus, que é grande em misericórdia, em grande beneficência, Ele não deixou esse abismo aberto. Deus não simplesmente deixou as coisas acontecerem sem se importar. Depois de várias tentativas, como eu falei, que Deus fez para restaurar a comunhão com o homem, Deus providenciou a vinda de seu Filho Jesus. Jesus veio ensinando tudo o que era necessário nós aprendermos e vivermos, colocarmos em prática
além também de anunciarmos, é claro, de ensinarmos, como hoje a igreja faz, é a responsabilidade da igreja ensinar o que Jesus deixou, mas principalmente viver. Só que o que Jesus fez? Jesus não veio trazer uma receita de, olha, seja bonzinho que você vai herdar o céu. Jesus veio mostrar a real condição, a nossa real condição, do que estava nos afastando de Deus. E Deus mesmo tomou a providência de colocar algo para tapar esse abismo, por assim dizer, para aproximar o homem que estava afastado de Deus por causa desse abismo chamado pecado. Jesus fez o sacrifício na cruz para nos reconciliar com Deus, perdoar os nossos pecados e nos permitir entrar na presença de Deus sem intermediários, mas apenas através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, por que eu falei que é um abismo transponível? Porque apesar da condição geral da espécie humana, o abismo tem uma ponte que vai nos ligar a Deus. Apesar do abismo, ou talvez principalmente por existir esse abismo, Deus colocou a cruz de Cristo. Não é literal, eu estou falando simbolicamente, não é uma peça de madeira, mas simbolicamente a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, é a ponte entre nós e Deus sobre este abismo. Nós não estamos mais afastados de Deus se nos humilharmos, se nós já nos humilhamos e continuarmos nos humilhando diante de Deus e recebermos a Cristo como nosso Salvador. Mas a minha pergunta hoje, queridos, para a nossa reflexão é: como temos tratado os nossos pecados? Parece que quando se fala em pecado é somente uma linguagem religiosa. O que é pecado? Podia dar várias definições aqui de pecado, mas a grande questão é como é que nós pensamos em Deus, como é que nós pensamos na palavra de Deus, quem Deus representa para nós e o que representa a Bíblia para nós. E diante disso tudo, o que é que o nosso pecado representa para nós? Como é que nós encaramos? Como é que nós lidamos com ele? Nós sentimos que existe pecado em nós? Sentimos ou percebemos que algo que nós falamos ou fizemos está contrário à palavra de Deus? Contrário ao coração de Deus? Precisamos refletir, queridos. Precisamos refletir como tem sido a nossa vida no dia a dia, a nossa conduta diante de Deus. Nós não podemos idealizar um Deus que sempre é amor e andar no erro e achar que Deus não se importa com certos detalhes de nossa vida. Nós não podemos ficar indiferentes à sua palavra, à sua vontade, que é soberana. Então, por isso, a nossa pergunta tem que ser constante. Eu poderia fazer uma lista de coisas que nós fazemos. Eu poderia falar de mentira, orgulho, egoísmo, vaidade, presunção, maledicência, corrupção, roubo, furto, né? Linguagem obscena, obscenidade nos atos também. Tantas coisas, mas a grande questão não é as coisinhas que nós fazemos. É a nossa condição diante de Deus, se nós estamos reconciliados com Ele através de Cristo ou não, se aceitamos o sacrifício de Cristo ou não, se aceitamos que Deus providenciou uma ponte para nos religar a Ele. Então quero que você reflita, queridos. Você que está assistindo essa mensagem, reflita. Saiba que o abismo não é intransponível. Você pode passar, mas só pode passar através de Cristo e mais ninguém. Não existe outro nome. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é quem nos dá a salvação. Não tem outro nome, outra pessoa, outro ser que nos dê a salvação e nos garanta de novo o acesso perdido a Deus. Então reflita nisso. Se você ainda não aceitou a Cristo, pense seriamente nessa possibilidade, porque Ele está batendo a sua porta. Ele está batendo no seu coração. Ele está trazendo essa mensagem hoje para você pensar como você tem tratado os seus pecados e saber que não há um abismo. Esse abismo não está mais intransponível. Você pode se achegar a Ele, mas chegue-se com humildade, chegue-se com vontade de conhecer
a Deus, tá? Que Deus te abençoe e reflita muito mesmo na palavra que Ele traz para você hoje, para você se reconciliar e se ligar a Deus por meio de Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador. Amém.